Olá, tudo bem com você? Quero trazer uma reflexão para o seu coração nesse dia de hoje. Certa vez um jovem virou para o pastor da sua igreja e disse: Pastor, eu vou sair da igreja. E aquele pastor olhou para ele e perguntou: Mas por que você vai sair da igreja? Ele respondeu: Eu tenho observado que a igreja ela tem tido muitos problemas, criança correndo para todos os lados, toda hora alguém levanta para beber água, e sem contar que às vezes eu chego, ninguém me cumprimenta e entre outras coisas. O pastor, muito sábio, olhou para ele e disse: Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma tarefa. E assim que você acabar essa tarefa, eu libero a sua carta, te abençoo, você pode ir para onde você desejar. E assim chegou o próximo culto, aquele jovem foi até o pastor e o pastor deu para ele a tarefa. E a tarefa era rodear a igreja enquanto o culto acontecia com um copo cheio de água sem deixar derramar uma gota. E o pastor disse para ele: assim que você acabar, você vem até mim e eu vou te liberar. E aí aquele jovem então aceitou a tarefa e durante todo o culto ele ficou dando voltas na igreja, segurando aquele copo sem deixar que derramasse uma gota de água. Quando acabou o culto, aquele jovem foi até o pastor e falou: Pastor, eu terminei a tarefa. E o pastor olhou para ele e disse: Quantas gotas de água você deixou derramar? E ele disse: Nenhuma. E aí o pastor perguntou para ele novamente: Qual o problema que você viu aqui na igreja hoje? E aquele jovem olhou bem para o pastor e disse: Pastor, eu não tive tempo de observar nenhum problema, porque eu estava focado na minha tarefa. Eu estava focado cuidando para que não derramasse uma gota de água sequer no chão. E aí o pastor daquele jovem olhou para ele com muita sabedoria e disse: Você está vendo que o problema não é a igreja? Quando nós chegamos aqui com o intuito de adorar a Deus, de prestar ao Senhor o culto que Ele merece, nós não temos tempo para olhar quem levantou, nós não temos tempo para olhar se o som estava ruim, estava muito alto, porque o nosso foco está no Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar para você hoje, talvez você tenha achado que as pessoas à sua volta é o problema, o ambiente é o problema, quanto talvez o problema seja você, que tem olhado demais para os problemas à sua volta, que tem esquecido daquilo que você foi fazer, daquilo que você quer fazer, daquilo que você tem sonhado, daquilo que você foi talvez fazer na igreja. E eu quero falar para você que tire os seus olhos das coisas que estão acontecendo à sua volta e comece a focar nos seus objetivos. Se um dia você for para a igreja, não vá para a igreja para olhar a altura do som, a roupa das pessoas, como que todos se falam ou conversam, mas vá para a igreja para adorar o Senhor Jesus. Se um dia você for na faculdade, não vá para olhar quem tirou mais, quem tirou menos, quem tem a letra bonita ou feia, mas vá para dar o seu melhor, porque afinal você tem um objetivo a buscar. E lembre-se sempre da história de Pedro. Quando Pedro estava ali, Jesus chegou no meio daquela tempestade, e eles acharam que era um fantasma, e aí Pedro olhou e falou: Senhor, se és tu, me deixe ter contigo. E aí o Senhor Jesus olhou para Pedro e disse: Então vem, Pedro. Pedro começou a caminhar sobre as águas, mas quando ele olhou a tempestade à sua volta, ele começou a afundar. E quando ele estava ali afundando, ele pede ao Senhor Jesus socorro e o Senhor Jesus o tira dali. Eu quero falar para você, se você começou a caminhar e talvez à sua volta tenha alguma tempestade, estão te jogando pedras, estão vindo muitas críticas, pegue essas pedras e faça delas uma escada para que você consiga chegar em um lugar maior. E moral da história, aquele jovem, ele não saiu da igreja porque ele entendeu que o problema não era a igreja, mas o problema era a insatisfação dele mesmo. Que Deus abençoe a sua semana e um forte abraço. E em breve vamos ter mais vídeos como esse. Se você gostou, compartilhe com seus amigos aí. Um abração. Com Deus.